Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com um vídeo de maquiagem. Faz tempo que eu não faço. Eu estava a fim de fazer uma maquiagem tipo aleatória hoje. Faz tempo que eu não faço maquiagem colorida, sabe? Tem 3 situações que eu faço maquiagens um pouco mais coloridas, assim. No carnaval, no Halloween e quando eu faço alguma que fala, tipo, atualizando a minha vida. Mas nada tem mudado na minha vida ultimamente porque quarentena, tá tudo parado. Então eu só faço tutorial com um objetivo. Tipo, eu vou fazer um tutorial de maquiagem para reuniões no Zoom, tipo o último que eu fiz. E eu sinto um pouco falta de fazer uma maquiagem assim, tipo, eu só vou sentar e fazer um negócio coloridão, não é pra sair de casa, não é pra ser usável, é só porque eu quero. Eu ando muito sem ideia pra vídeos, vocês deixaram algumas ideias pra mim nos comentários. Mas às vezes eu tenho umas ideias meio aleatórias quando eu tô quase dormindo. Vocês têm isso também? Eu acho que todo mundo tem isso às vezes. Quase dormindo mesmo, assim, já tô meio que no limiar pro sonho. E aí de repente eu tenho uma ideia que parece muito genial. E aí quando eu acordo, ou a ideia passou, ou ela não parece tão genial mais. Se eu tiver uma ideia dessas, eu vou anotar e eu vou tentar fazer. E o vídeo de hoje é consequência de uma dessas ideias. Então eu passei um hidratantezinho só da Clinique, o Clinique ID, o azulzinho, e tô passando a base Soft Matte da Ruby Rose. A minha cor é a Nude 4. Ela tem uma cobertura bem alta e talvez eu devesse ter começado pelo olho. Sempre que a gente faz maquiagem mais colorida, geralmente é melhor fazer o rosto depois, porque você tem espaço pra errar, corrigir, pra limpar se cair aqui embaixo. Eu sempre acho ruim, eu sempre acho que o contorno do olho não fica certinho, sabe? Tipo, não sei, eu não gosto de fazer assim, então eu prefiro fazer a maquiagem do rosto, pelo menos a base, e aí depois, se precisar, eu limpo. E o engraçado é que eu comprei essa base achando que era uma recomendação da Karen Bakini, só que o que ela recomendou é outra base, é a base Fios da Ruby Rose, não essa. Mas ainda assim eu gostei muito dela. Alguém deixou um comentário no vídeo que eu fiz de comprinhas na Beleza da Web e sugeriu uma loja que chama Atacadão das Maquiagens, então acho que é isso. E gastei quase 400 reais nessa loja hoje. Obrigada pela indicação, quem deixou no comentário vai ter vídeo de comprinhas em breve. Quer dizer, não sei se tão breve, porque eu não sei quanto tempo é o frete deles, mas em breve. Eu não vou descer super pro pescoço, porque pra ficar em casa só tudo bem ficar um pouco uma máscara. Corretivo, eu vou usar o corretivo da Jouer, que tem uma cobertura bem alta. Vou tentar com o pó da Classme. Eu mostrei no último vídeo de comprinhas esse pó, e eu usei ele uma vez e eu gostei bastante dele. Ele é bem fininho, é muito bom pra fazer baking. A esponjinha dele é bem boa, eu só não gostei muito da embalagem. Beleza, e no resto do rosto eu vou passar o pó da Yves Saint Laurent, que é esse branquinho solto aqui. Pra maquiagem pesada eu acho que ele fica bom. E até agora eu não falei pra vocês qual é a minha ideia, né? Então, outro dia eu tava quase dormindo e eu não sei porque eu comecei a conversar com o Rodrigo sobre sonhos que eu tinha quando eu era criança. Quando eu era criança eu tinha alguns sonhos recorrentes, assim. E era engraçado pensar nisso hoje. Coisa de sonho, de amigo imaginário, mas tipo o jeito que o meu sonho começava era bem marcado, assim, quando eu era pequena isso. E com o tempo isso foi se perdendo e eu fui ficando meio saudosa com isso, assim, sabe? E aí eu resolvi fazer uma maquiagem colorida, mas com uma inspiração, assim, de sonhos em geral. Mas aí eu podia aproveitar pra conversar com vocês de como eram esses meus sonhos muito loucos quando eu era criança. Tô escolhendo aqui o que eu vou usar de paleta, e eu tô pensando em usar as paletas do Shane Dawson com Jeffree Star, que são a Conspiracy e a Controversy. Porque são paletas que tem cores bem pigmentadas, bem fortes pra fazer coisas marcadas, eu acho legal. Mas a Controversy eu acho que complementa bem com alguns tons, eu acho que esses daqui e esses daqui são mais de sonho. Vou começar pegando a cor Cry on My Couch, uma cor parecida com o meu tom de pele, um pouquinho mais pro frio, pra passar em toda a pálpebra e no côncavo também, pra ajudar a esfumar as outras cores. Eu já usei essas duas paletas algumas vezes aqui no canal e, enfim, fora do canal também. E ela faz bastante farelo. Se não tomar cuidado, cai bastante aqui embaixo, mas ela fica muito pigmentada. Só tem que tomar um cuidadinho na hora de trabalhar com ela. No côncavo eu vou escurecer um pouquinho com essa Diet Root Beer, com um pincel um pouquinho menor. Meio que o jeito básico que eu começo quase todas as maquiagens. É uma cor parecida com o meu tom de pele em tudo. E aí uma cor marronzinha mais escura que o meu tom de pele no côncavo. E aí depois a gente começa a brincar com as cores. Tô pensando se eu faço um cut crease. Eu acho que pode ficar legal. Aí eu posso pôr aqui no côncavo esse azul bem escuro
que é o The Simulation, pra ficar a marcação, e aí eu faço cut. Quando eu era pequena, tem uma coisa engraçada que aconteceu comigo, que é que os meus sonhos sempre começavam do mesmo jeito. E por muito tempo eu achava que esse era o mecanismo de sonho. Começava comigo dormindo na minha cama, normal, e aí eu acordava, entre aspas, pra ir pro meu sonho. Eu abria o meu travesseiro como se fosse uma escotilha. Dentro do meu travesseiro tinha um túnel, como se fosse o túnel do Castelo Rá-Tim-Bum, que inclusive eu acho que talvez seja muito da inspiração pra como o meu sonho funcionava. E lá dentro tinha um personagemzinho parecido com o Godofredo, inclusive, que me levava pro meu sonho. E é como se todas as pessoas que sonham tivessem esse caminho, sabe? Então todo mundo que sonha entra dentro do seu próprio travesseiro na hora de sonhar e vai ter o seu próprio guia. E aí tem túneis saindo dos travesseiros de todas as pessoas do mundo. E na outra ponta tem saídas para vários sonhos. E você tem que ter o seu guia do sonho pra te levar por esses túneis e te deixar no sonho certo, que é o seu. Eu vou puxar esse azul um pouquinho pra fora, que como a gente tá fazendo o negócio de sonho, né, não preciso me conter muito. E assim, eu lembro disso acontecer desde que eu era muito pequena. Na minha cabeça é desde antes do Castelo Rá-Tim-Bum, porque eu lembro do dia que passou o primeiro episódio do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu era bem pequena, mas eu lembro da TV Cultura fazendo propaganda e anunciando que isso ia começar e tal. E eu já sonhava assim nessa época, só que eu acho que o meu sonho foi se adaptando de modo que tudo foi ficando um pouco mais parecido com o Godofredo e com o mal, sabe? Eu vou pra paleta Conspiracy pegar o preto aqui, que chama My Ride Is Here. Eu vou usar ele mais no cantinho externo aqui, ó, pra escurecer um pouco esse azul escuro. E na minha cabeça, quando eu era criança, esse era o mecanismo de sonho, assim. Tipo, o sonho de todo mundo devia começar assim. Eu não achava que isso era o sonho, entendeu? Eu achava que isso era o mecanismo. E que o sonho começava quando eu saía do outro lado. E o sonho sempre acabava comigo caindo. Tipo, caindo um pula-pula gigante que nunca chegava. Algumas vezes, o sonho terminava com uma porta abrindo e o Godofredo me chamando pra voltar. E daí eu voltava por dentro dos túneis até a minha cama. Mas a maioria das vezes era na queda mesmo. E era muito engraçado, porque eu lembro de ter conversas com o Godofredo, sabe? Sobre o meu dia e sobre como andavam as coisas lá no mundo dos sonhos. E do Godofredo me contando as coisas dele. E eu lembro que aos poucos eu fui parando de sonhar assim. E aí um dia eu fiquei torcendo muito, assim, pra eu voltar a sonhar desse jeito, porque eu tava com saudade do meu Godofredo. E aí nessa noite eu sonhei assim de novo. E eu lembro que eu já tava um pouco grande pra passar pelo travesseiro. Então eu ficava meio agachada no túnel, assim. E aí a conversa foi no sentido de: nossa, quanto tempo, o que tá acontecendo aí na vida de vocês? E aí esse dia eu fiz um tour pelo... Tipo, ele não me levou pra um sonho. Porque é como se... Ah, já me borrei toda aqui, ó. É como se esse caminho fosse feito pra criança, sabe? E aí como eu já tava um pouquinho mais velha... Eu ainda era criança pensando hoje, mas na minha cabeça era um pouco mais velha. Mas ele foi me mostrando, tipo, como tava todo mundo e me mostrando pelos túneis. Tipo um tour pelos túneis, sabe? E me falando como estavam as coisas por lá. E eu lembro de ficar tão feliz. Eu lembro de quando eu era pequena, uma vez eu perguntar pra minha mãe se o sonho dela começava assim também. Porque eu achava que o sonho de todo mundo começava. E aí eu perguntei como que era o Godofredo dela, alguma coisa assim, e a minha mãe não entendeu nada. Aí eu expliquei pra ela e... Enfim, a minha mãe sempre teve interpretações religiosas pras coisas, sabe? Eu vou pegar essa cor aqui, Tanacon, pra esfumar a parte de fora aqui do azul. E aí a minha mãe falou alguma coisa do tipo que o Godofredo é o meu anjo da guarda, ou alguma coisa assim, sabe? Minha mãe sempre interpretava as coisas assim, por esse lado religioso. Mas o Godofredo não parecia um anjinho, não. Vou voltar um pouquinho no azul, principalmente essa parte de fora aqui, ó, pra ficar mais pontudinha. Porque às vezes eu acho que quando eu esfumo com marrom, a cor dá uma amenizada demais, sabe? Aí eu preciso voltar com a coisa colorida. E aí um pouquinho mais pra cima, com uma cor um pouquinho mais clara, eu vou usar essa daqui, My Pills, que é um pouquinho mais claro que meu tom de pele. E a ideia é que isso daqui suba até a sobrancelha mesmo. Quero pôr uma coisinha de outra cor aqui dentro, ó. Eu acho que eu vou pôr um rosinha aqui.
antes de fazer o cut. Eu vou pegar esse daqui, ó, Pig Meat. Não, é Pigment, não é carne. Eu tava, nossa, que nome forte, carne de porco. Mas não é carne de porco, é pigmento. Só que pig é porco, sabe? Vou pôr aqui dentro, ó. E eu vi a Nikki Tutorials fazendo isso em alguns tutoriais, colocando uma corzinha diferente aqui, ó. E eu não sei, eu acho que fica tão bonitinho, eu tenho gostado. É um pouco diferente, né? Mas, enfim. O legal de assistir tutoriais de maquiagem ainda é que você pega umas coisinhas assim, às vezes. Senão a gente fica sempre no mesmo, na mesma coisa, no mesmo formato, no mesmo jeito, eu acho. Mais alguma coisa antes do cut? Eu quero marcar um pouquinho mais o côncavo, eu acho. Às vezes eu tô fazendo maquiagem gravando pra vocês, aí quando eu vejo na câmera, tem uma fase que tá tão bonito, aí eu vou, esfumo e some tudo, sabe? Gostei. Agora eu vou fazer o cut com corretivo Tentacum da Tracta. Esse daqui é o corretivo Oil Free. Antes eu vou pegar um cotonete e tirar um pouquinho da cor da pálpebra daqui pra ajudar, porque azul é difícil, né? Vamos na babinha mesmo. Eu até tenho demaquilante aqui, mas vamos na babinha. Só até aqui tá bom. E aí eu vou pegar um pincel achatadinho assim, menor. Minha pálpebra é grande, então esse pincel aqui dá pra mim. Se você tem a pálpebra pequena, pega um pincel menor. Vou pegar o corretivo com o pincel e ir passando. E agora eu vou ficar quieta porque é o momento que demanda concentração aqui. E vai seguindo o formato da sua pálpebra. Se você tem a pálpebra muito curta, você pode subir um pouquinho além da sua pálpebra, até pra sombra daqui aparecer quando você tá de olho aberto, sabe? Minha pálpebra é gordinha, então não precisa subir muito não. Só até chegar até aqui. Deixo esse terço de fora escurinho que a gente deixou assim, que aí depois a gente suma um pouquinho pra dentro. Então temos o nosso cut. E agora, que cor que eu vou passar? Eu vou pôr um pouquinho mais do rosinha aqui. Gostei tanto desse rosinha aqui, enquanto eu penso. No cantinho de dentro eu vou passar o Flat Earth, que é esse daqui, que ele é meio que um gelo, assim. Aí ele já fica como iluminador aqui também. Então eu vou passar essas duas aqui na sequência. Essa daqui é a Exposed e essa é a Controversy, que dá o nome da paleta. Outra coisa que eu lembro que acontecia quando eu era pequena, que eu não sei se entra como sonho, que não era exatamente sonho, mas enfim. Eu tinha um amigo imaginário, eu não lembro o nome dele. Ele tinha um nome, mas eu não me lembro. Mas eu lembro que eu não falava dele pra ninguém. E que na minha cabeça eu sabia que ele era imaginário. Eu sabia que ele não existia, sabe? Não é que tipo, eu não tinha amigos na escola ou algo desse sentido. Eu tinha bastante amigos, só que eu também era filha única, então em casa, principalmente à noite, eu ficava muito sozinha. Tipo, só eu e a minha mãe, sabe? Não tá dando muito certo com esse pincel. Tá difícil falar e fazer essa parte, gente. Eu juro que eu já continuo contando história. Sabe o que eu acho que eu vou fazer nesse pedaço de dentro? Essa cor fraquinha ficou muito fraquinha. Eu vou pôr um amarelo. Eu vou pegar esse daqui, que é o Food Videos. E aí eu vou primeiro com esse pincelzinho pequenininho de novo, pra não dar merda. E vou colocar aqui nesse cantinho de dentro. Eu sei. Pra esfumar assim é só ir jogando uma cor pra dentro da outra, sabe? O amarelo pro roxo. O roxo pro amarelo. Aí pra esse lado mais de fora eu vou passar essa outra aqui, que é o Not Effect. Que é meio que um vinho. Vou ficando bem parecido com o roxo. Pelo menos esfuma bem. E aí eu volto com um azul escuro pra esfumar aqui no finalzinho. Não ficou tão divididinho como eu gostaria. Principalmente porque esse roxo e o vinho ficaram muito parecidos. Talvez eu devesse ter pensado melhor essa combinação de cores, mas tudo bem. E aí eu vou pegar um pincel menorzinho de esfumar, que é esse daqui. Que eu também comprei pensando em fazer cut, pra marcar um pouquinho mais a transição com o azul escuro de novo. Então, esse amigo imaginário, eu sabia que ele era imaginário, mas ele era gente boa, assim, a gente conversava e tal. E quando eu era pequena, eu não tinha alergia ainda, eu não tinha rinite alérgica.
Então eu dormia com cobertor normal. Hoje em dia eu só posso usar edredom. E aí a minha mãe comprava aqueles cobertores que ficavam soltando fiapinho, sabe? Que tem tipo franjinha. E aí, quando eu era pequena, antes de dormir, eu tinha mania de ficar soltando fiapinho, fazendo bolinha e jogando no chão. E eu ficava fazendo isso até dormir. E aí um dia, olha que loucura de criança. Eu tava quase dormindo, fazendo isso. E aí o meu amigo imaginário, na minha cabeça, falou pra eu não parar. Que eu não podia parar de fazer isso, que se eu parasse alguma coisa ruim ia acontecer. E aí eu comecei a fazer de novo, porque eu tava com muito sono, eu queria dormir, mas eu também tava com medo de alguma coisa ruim acontecer. Aí eu comecei a chorar. Eu vou pegar a cor Cancelled agora, que esse azul é um pouco mais claro, pra esfumar um pouquinho aqui fora de novo o azul. E aí a minha mãe foi ver o que tava acontecendo, porque que eu tava chorando. E aí eu contei essa história muito louca pra ela. E aí eu falei de novo, né, minha mãe, sempre com viés religioso, falou que era um demônio querendo falar comigo, me dar ordens ou coisas assim. Ele pegou e rezou comigo, assim, pegou na minha mão, rezou, e falou pra eu nunca mais falar com esse amigo imaginário se ele aparecesse. E eu dormi super bem aquela noite, e passou, e nunca mais o meu amigo imaginário apareceu. E é engraçado como essas coisas funcionam, porque assim, hoje eu não sou uma pessoa, não me considero uma pessoa religiosa, sabe? E aí, vendo hoje em dia, tipo, do que eu estudei de medicina e conversando com o Rodrigo e tal, criança tem muito uma tendência pra toque, sabe? Tipo, de maneira geral, criança cria essas relações aleatórias na cabeça e não tem um critério pra não tomar como verdade. Mesmo quando a criança não vai desenvolver toque. Mas era claramente um toque aquele momento, sabe? Veio esse pensamento intrusivo, que na minha cabeça era um amigo imaginário, porque ele não era, tipo, um pensamento meu, a sensação é que tava vindo de fora, apesar de não ser uma voz, nem nada assim. E falando que se eu parasse de fazer coisa aleatória, alguém ia morrer, uma coisa ruim ia acontecer, sabe? E ao mesmo tempo que eu sabia que não ia, eu não conseguia parar, sabe? Só que como criança, tipo, essa parte psicológica é muito interessante, né? Porque como criança, a minha mãe falando que ia rezar ia funcionar, e eu acreditando que ia funcionar, funcionou. E eu nunca mais tive nada nesse sentido. Eu odiei esse roxo. O amarelo ficou bom, mas o roxo não. Eu vou tentar tirar ele um pouquinho. Vou pôr outra cor por cima. Vou tentar pôr esse rosa choque, ó. Tem esse rosa choque aqui que chama Trisha. Eu vou tentar pôr ele. Eu usei esse rosa choque em alguma maquiagem de carnaval que eu fiz. Pus ele, tipo, na minha cara inteira. Ah, gostei mais, ó. Vou pegar o amarelo de novo e jogar pra cá. Cagou todinha a minha cara aqui embaixo, né? Não me arrependo de ter feito a pele antes. Me recuso a me arrepender. No meio dos dois eu vou pôr esse laranja, que chama Cheese Dust. Porque eu acho que, eu não sei, rosa com... Não sei se rosa com amarelo dá laranja, mas tá parecendo meio laranjinha, então eu acho que vai fazer uma transição boa. Nossa, gostei muito mais, assim. Ah, que legal! Gente, não desistam dos seus sonhos. Nossa, e esse rosa encontrando o azul ficou um roxo bem mais bonito do que o roxo que eu coloquei, sabe? Nessa vibe de sonhar acordado, eu via uns bagulho, assim, quando eu era pequena, sabe? Eu tinha umas coisas meio sonho, meio acordada, que às vezes, na minha cabeça, às vezes era ruim, às vezes era bom. Eu lembro de, tipo, uma vez ver o meu primo com uma máscara no meu quarto, uma máscara de terror, assim, e gritar. Meu primo não estava na minha casa. Por outro lado, eu já vi coisas, tipo, fadas e gnomos. Acordadona, assim, tipo, levantei da minha cama, fui na cama da minha mãe, dei um abraço de bom dia nela e vi os bagulhos, sabe? Pra iluminar aqui em cima, eu vou pegar esta cor Ranch, que é essa daqui. Também aqui no cantinho interno. Nossa, eu tô gostando muito dessa maquiagem. Tudo bem que o azul foi até o meu cabelo. E eu não sei exatamente em que momento isso aconteceu. Mas gostei muito, mesmo assim. Olha, sujou pra caceta aqui embaixo, ó. Vou fazer o outro olho e dar uma limpada aqui embaixo. Aí a gente faz a parte de baixo aqui do olho. Tenho mais histórias de sonhos pra contar. Pronto, fiz o outro olho. Contemplei não fazer esse olho, fazer uma maquiagem de um lado só, porque deu preguiça. Mas quando um olho tá pronto, o outro vai mais rápido. E também esse vai ser o lado da foto. E agora vamos passar a parte de baixo. E aqui eu vou passar meio que a mesma ordem que eu passei em cima. Só que eu vou começar com um prata. Este prata aqui que é o Diet Cola. Essa sombra, apesar de muito boa, essas sombras do Jeffree, elas ardem um pouco o olho quando cai dentro.
Arde bastante, na verdade, mas arde para rápido também. Ela fica muito boa na linha da água. Arde pra caramba. Só que funciona como um lápis, assim. Fica bem bom. Um amarelo. O laranja. O rosa choque. Pra juntar o azul escuro aqui no final. Gostei dessa sombra, gente. Ai, que saudade que eu tava de fazer um negócio muito louco, assim. Agora eu vou passar o lápis preto na linha d'água. Vou passar o delineador da Kat Von D, delineador preto. Eu tô com esse rímel aberto aqui, que é o da CoverGirl Clamp Crusher. E eu gosto bastante dele pro dia a dia, mas ele não fica tão carregadão quanto eu gosto pra uma maquiagem assim. Uma maquiagem assim pedia cílios postiços, na verdade. Vocês sabem que eu odeio cílios postiços, é muito raro eu colar. Então eu vou pegar um outro rímel que tá na minha bolsa. É este daqui da Bruna Tavares. Eu adoro o rímel da Bruna Tavares, Wonderlash. Então Curvex, e vou passar, acho que 3 camadas de rímel. Acho que eu vou fazer um sanduichinho com esses daqui. E a gente vai all out agora, vamos com tudo. Vai ser tudo colorido, eu vou fazer minha sobrancelha roxa. Aquela sombra roxa que deu errado na pálpebra, vamos ver se pra fazer a sobrancelha ela fica melhor. Na mesma linha do meu amigo imaginário que me deu medo, teve outra situação que me deixou com medo, que foi muito aleatória. Não foi aleatória a situação, mas a solução que eu achei foi aleatória. Eu assisti Chuck quando eu era criança. Não Chuck, eu não assisti. Eu vi o começo, que eu acho que talvez tenha sido até pior. Quando eu ia pra casa da minha avó quando eu era criança, a gente sempre assistia aquele filme que passava às 10, sabe? Um dia foi passar Chuck. Eu assisti só o comecinho, fiquei com medo e fui deitar. E aí, óbvio, como eu acho que todas as crianças dos anos 90, eu fiquei com medo das minhas bonecas. E aí, eu fiquei morrendo de medo de dormir. Eu já tava meio que numa idade que eu tava parando de brincar de boneca, e isso culminou eventualmente em eu dar as minhas bonecas embora e ficar só com os meus bichinhos de pelúcia. Só que eu tava num pânico que eu simplesmente não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu tinha, quando era criança, uns livros do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não sei se vocês lembram desses livros. Eram vários livros, era um livro pra cada personagem de Castelo Rá-Tim-Bum. E eu lia isso antes de dormir toda noite. E o meu favorito era o do mal. E aí, uma noite dessas que eu tava com medo de dormir, eu não sei porque eu enfiei na minha cabeça que o mal ia me proteger. Eu li o livro do mal e eu coloquei ele embaixo do meu travesseiro. E eu dormi tão bem, foi instantâneo. Sabe quando você é criança, que você tá morrendo de sono, mas tá com medo e não consegue dormir? Foi instantâneo. Até hoje eu acho que essa foi a melhor noite de sono que eu já tive na minha vida. E aí depois disso, por anos, quando eu tava com medo na hora de dormir, eu só colocava o livro do mal embaixo do meu travesseiro e eu dormia super bem. Completamente aleatório, mas é o que acontecia, gente. Vou passar o bronzer da Chanel. Vocês estão acompanhando a minha saga com um pincel, de achar um pincel pra usar esse blush cremoso. Mas alguém sugeriu eu tentar usar esponja. Então vamos ver o que acontece usando a esponjinha. Assim, prefiro achar um pincel. Mas deu bom, vai, ó. Pensando hoje em dia, eu era uma criança bastante medrosa. Vocês eram medrosos também? Frequentemente eu ficava com medo aleatório das coisas. Tinha que deitar na cama da minha mãe pelo menos um tempinho. Eu era facilmente impressionável. Será que as crianças hoje em dia ainda são assim? Porque eu fico pensando, com a internet, tipo, as crianças têm exposição a muito mais coisa, muito mais cedo. E eu tenho a impressão que elas sabem muito mais diferenciar o que é real do que não é, sabe? Tinha alguma dificuldade quando eu era pequena. Vou passar esse blush aqui da Physicians Formula. Eu queria qualquer blush rosa pra passar aqui. Eu tenho passado às vezes o blush daquele jeito meio... como chama? O novo emo? E-girl. E-girl. Às vezes eu passo esse blush meio e-girl, que é... você passa o blush em faixa, assim. Eu sempre gostei de passar o blush no nariz e aqui, mas nesse pedaço eu não passava. Agora eu passo de vez em quando, mesmo no dia a dia, assim, tipo maquiagem normal, sabe, de trabalho. Pra manter o tema de cor, eu vou passar um iluminador um pouquinho mais colorido. Eu vou passar esse da Becca, que é o Rose Quartz, que é um iluminador mais rosado. Eu não acho que ele fica bom com tantas maquiagens, porque ele aparece um pouquinho de cor, sabe, não fica só o brilho, mas... eu acho que pra maquiagem de hoje vai ficar bom. E aí eu vou passar por cima um pouco do Glazed Donut, que é esse iluminador da Nikkie Tutorials com a Ofra, que ele é o iluminador mais forte que eu tenho. E aí acho que com essa maquiagem vai ficar na dose certa. 6 da tarde. Gente, eu tô me maquiando há 1h30, é isso mesmo? Meu Deus, a bateria da câmera tá acabando. Eu gravei por muito tempo. O que tá acontecendo? Bom, eu vou carregar a bateria pra poder finalizar o vídeo. Estou em dúvida se eu vou passar um batom nude
ou um rosa choque pra completar. Eu vou fazer um degradê rosto com rosa. Eu vou fazer um degradê entre essas duas cores aqui da MAC, que é o Embrace Me, que é um rosa choque, e o Witching Hour, que é um roxão. Pronto, gente, deixei a bateria carregando um pouquinho, fui até fazer outras coisas no meio tempo. O sol se pôs de vez e agora a luz tá bem mais escura, mas esta é a maquiagem que terminou. E aí depois eu passei por cima um pouquinho desse gloss da MAC, que é um gloss com glitter, que é o Warp Speed Ahead, que é um roxo com glitter, que é da coleção com Jornada nas Estrelas. Passei o spray fixador no rosto todo e essas paletas são demais. Eu adoro, eu me divirto muito inventando essas maluquices. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Nem de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima.